contando um pouco como era antes de eu saber que eu era autista. Antes de eu saber que eu era autista, gente, eu agia diferente. Algumas pessoas falavam que os meus movimentos que eu fazia, os gestos repetitivos, seriam movimentos instintivos e falavam pra eu parar. Achavam que eu conseguiria parar e nunca mais continuar, mais ou menos isso, gente. Tipo assim, achavam que eu, fazia de propósito, não sabia que era autismo. Achavam que eu fazia por conta própria, não entendiam direito porque eu fazia, as outras crianças não. E ficavam falando, Stella, suas amigas, as pessoas fazem, você não faz, pode parar. Era mais ou menos isso. Meus pais, outras pessoas achavam que eu era introvertida, mas na verdade não. Era só autismo mesmo. Deve ser pelo fato da minha cara de eu não ter muita expressão de rosto, ou ter dificuldade de falar assuntos, e daí eu pareço introvertida mais ou menos por causa disso. Deve ser isso um dos fatores. Uma coisa que acontecia muito na infância, gente, só que agora não acontece mais, eu sou uma pessoa meio barulhentinha. Fazer alguns movimentos repetitivos. Tá, curiosidade não tem totalmente a ver com o autismo, mas um dos meus movimentos repetitivos é um dos motivos de algumas professoras que eu tive quando a gente sai pra algum lugar como é que fala, né? Que tem uma palestra, por exemplo, já aconteceu isso quando eu tava no 5º ano, a professora falou bem assim pra mim, de maneira grossa. Que raiva. Enfim, uma ou duas vezes já aconteceu em outras classes, séries, quando eu era mais nova, elas falavam pra eu ficar bem do lado delas, porque achavam que eu fazia barulho e tal, só que eu não compreendia direito, elas nem explicavam direito. Gente. Tipo, quando eles falavam palavras pra mim, eu acreditava com muita facilidade. Qualquer piadinha eu acreditava com mais facilidade na época. Eu não compreendia direito. Tipo, um bolo de formiga, por exemplo, eu achava que era formiga mesmo. Tá, eu sei que é normal, muitas crianças devem ter acreditado, só que eu acreditava com mais facilidade nisso, por exemplo. E eu levava mais a sério, só que ninguém entendia porque achava que era da infância mesmo. Pouco antes de eu saber que era autismo, eu tava vendo sobre célula e tal, eu perguntei, por que tem o nome de celular? Eu fiquei me perguntando por que o nome célula, celular, é muito parecido com... É a mesma palavra de celular mesmo. Só que uma das professoras que eu tive, gente, falou... Não sei, Stella, não sei por que colocaram um nome celular com célula. A mulher não sabia que eu tinha autismo. Por isso que eu pergunto... Que às vezes eu... Por isso que eu achei que a palavra era tão parecida com a outra. Porque eu levo muito ao pé da letra. Ela não sabia que eu levava ao pé da letra. Se ela falasse uma metáfora, eu não entendia. Quando falava metáforas pra mim, eu não entendia com mais facilidade. Uma vez, gente, um pouco antes, eu acho que eu já sabia que eu era autista, não lembro. Contaram uma piada de, tipo, uns palavrões estranhos pra mim, e eu levei tão a sério, mas tão a sério, que eu ri, achei engraçado, mas não, era um tipo de bullying. Que ódio, gente, que ódio, que ódio, que ódio. Tipo, eu ficava lá na escola e eu não entendia pra mim, parecia que nenhuma das pessoas eram minhas amigas. Pra mim, eu achava que ninguém gostava de mim, porque eu não entendia os assuntos que eles falavam. Eu não era muito de entrar nos mesmos assuntos que eles. Eu falava de uns assuntos diferentes, repetitivos, às vezes, na escola. Eu falava, Estela, encerrou, pronto, acabou. Eu achava que eu só era tímida, ou que eu era envergonhada, ou que ninguém não gostava muito de mim. Eu achava isso, gente, mas na verdade não. Depois foi se revelando aos poucos e explicou porque eu era tão diferente das outras pessoas. Por conta daquilo mesmo. E eu também era bem fresca com algumas coisas, não gostava de certo tipo de desenhos, eu acho. Em algumas ocasiões e tal. Não gostava de certos barulhos, mas isso eles até entendiam mais fácil. Basicamente isso. Um dos assuntos repetitivos que eu mais repetia era falar de meninos para as meninas, por exemplo. Elas não entendiam o motivo. Mas depois eu fui descobrindo que é normal os autistas falar assunto repetitivo. Ele pode até mudar, mas depende muito. Uma da coisa que eu acho que não está exatamente relacionada ao autismo, mas eu quero comentar aqui, é que um pouco antes de eu descobrir, me chamavam muito de ansiosa, e daí no ano seguinte eu falei pra não me chamarem de ansiosa. Apesar que de vez em quando eu falava que era de ansiedade, né? Mas enfim. Eu sempre fui uma garota extrovertida e não introvertida, e daí eu era mais ansiosa pra te chamar as coisas.
Daí falavam, para, tá sendo ansioso. Sério, gente, que ódio eu tinha na época. Que ódio, que ódio, que ódio. Dá vontade de dar um soco na cara cada pessoa que falou isso pra mim, gente. Dá vontade de chorar. Só relembrar, mas enfim. Então, gente, por conta das minhas diferenças, eu sofri alguns bullying por conta disso, me xingava com mais facilidade. Às vezes eu olhava pra uma pessoa fixadamente, e o povo não entendia, falaram, para de olhar pra mim. Eu ficava focada em uma pessoa só e começava a falar dela, ou ficar apaixonadinha. Eu falava da pessoa várias vezes, com mais facilidade. Eles falavam umas piadas e eu entendia com facilidade. Era mais fácil de eu sofrer bullying, muito mais fácil. Mas foi esse um pouco do vídeo, gente. Espero que vocês tenham entendido o básico. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva e deixe seu like. Beijos.